Bom dia, querido irmão, querida irmã. A paz do Senhor Jesus esteja contigo nesta manhã abençoada que o Pai preparou especialmente para ti. Hoje, quero te convidar para começarmos este dia com uma oração poderosa baseada no Salmo 37. Um salmo que vai transformar a maneira como enxergas as bênçãos que Deus tem reservado para a tua vida. Talvez acordaste hoje com o coração inquieto, vendo pessoas ao teu redor prosperarem enquanto sentes que a tua herança demora a chegar. Talvez a inveja alheia tenha roubado a tua paz, ou o sucesso dos ímpios tem perturbado o teu espírito. Mas eu tenho uma palavra para ti esta manhã. Deus está prestes a multiplicar a tua herança de forma sobrenatural e destruir toda a inveja que os teus inimigos lançaram contra ti. O Salmo 37 é como um manto protetor que envolve aqueles que confiam no Senhor. É a promessa viva de que a herança dos justos permanecerá para sempre. Quando entregamos a nossa ansiedade nas mãos do Pai e descansamos na sua justiça, algo extraordinário acontece no mundo espiritual. As portas que estavam fechadas começam a se abrir, as bênçãos que foram retidas começam a fluir, e toda a obra das trevas contra a tua vida é desfeita pelo poder do Altíssimo. Se hoje precisas renovar a tua confiança em Deus, se necessitas ver a sua mão agindo poderosamente na tua herança, então esta oração é para ti. Escreve nos comentários: Deus multiplica minha herança, e une-te a esta corrente de fé que vai atrair bênçãos celestiais sobre a tua vida. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui vai mudar completamente a direção do teu dia e da tua vida. Prepara o teu coração para receber a manifestação gloriosa do Senhor, que destrói toda a inveja e multiplica toda a herança dos seus filhos amados. O Salmo 37 começa com uma instrução preciosa que transforma completamente a nossa perspectiva sobre as injustiças da vida. Não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Estas palavras não são apenas um conselho, são um mandamento de sabedoria que protege o nosso coração da amargura. Quando vemos pessoas desonestas prosperando, quando observamos ímpios sendo exaltados, a tentação natural é nos irritarmos ou questionarmos a justiça de Deus. Mas o salmista nos ensina que essa irritação é um veneno que contamina a nossa fé e bloqueia as bênçãos que Deus preparou para nós. A verdade profunda aqui é que a prosperidade dos ímpios é temporária, passageira como a erva que brota pela manhã e à tarde já está seca. Enquanto isso, a herança dos justos é eterna, fundamentada na fidelidade do Deus que nunca falha. Quando escolhemos confiar no Senhor em vez de nos irritarmos com as injustiças, estamos abrindo um canal direto para que as bênçãos celestiais fluam abundantemente em nossa direção. O versículo 3 nos diz: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e te alimentarás da sua fidelidade. Esta é a chave mestra que desbloqueia toda a herança. Confiar e fazer o bem, mesmo quando parece que o mal está vencendo. A nossa herança não depende das circunstâncias externas, mas da nossa fidelidade interna ao Senhor, que tudo vê e tudo sabe. A promessa mais linda do Salmo 37 está no versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que o teu coração deseja. Muitas vezes lemos este versículo e pensamos que é sobre Deus nos dar tudo o que queremos, mas a verdade é ainda mais profunda e transformadora. Quando nos deleitamos verdadeiramente no Senhor, quando Ele se torna a nossa maior alegria, os desejos do nosso coração começam a se alinhar com os desejos do coração de Deus. Não é que Deus muda para nos dar o que queremos, é que nós mudamos e começamos a querer o que Deus quer para nós.
E quando isso acontece, a multiplicação da nossa herança se torna inevitável, porque estamos em perfeita sintonia com o Criador de todas as coisas. O versículo 5 complementa: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Esta entrega não é passividade, é a ação mais poderosa que podemos tomar. Quando entregamos verdadeiramente os nossos planos, sonhos e desejos nas mãos de Deus, Ele assume o controle e começa a trabalhar de maneiras que jamais imaginaríamos. Ele fará surgir a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Toda acusação falsa será desfeita. Toda inveja lançada contra ti será destruída. Toda tentativa de roubar a tua herança será frustrada pelo poder do Altíssimo que peleja por ti enquanto descansas nele. O Salmo 37 nos ensina algo revolucionário sobre como lidar com os inimigos e com aqueles que invejam as nossas bênçãos. O versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Descansar no Senhor enquanto enfrentamos oposição é uma das lições mais difíceis da vida cristã, mas também é a mais poderosa. Quando descansamos, não estamos sendo negligentes, estamos demonstrando fé absoluta de que Deus está no controle. Os versículos 12 e 13 revelam algo extraordinário. O ímpio maquina contra o justo e range os dentes contra ele. O Senhor, porém, se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Deus não está preocupado com as maquinações dos teus inimigos, porque ele já viu o final da história. Enquanto eles tramam, Deus ri, não de forma cruel, mas com a confiança absoluta de quem sabe que toda arma forjada contra ti não prosperará. A inveja dos inimigos é como fogo que eles acendem esperando te queimar, mas que o vento do Espírito Santo sopra de volta sobre eles. O versículo 22 é categórico, porque os abençoados pelo Senhor herdarão a terra, mas os amaldiçoados por ele serão exterminados. A tua herança está garantida não pelas tuas forças, mas pela bênção do Senhor sobre a tua vida. Nenhuma inveja, nenhuma maldição, nenhuma palavra negativa pode anular o que Deus decretou sobre ti. Vamos orar. Pai amado, nós vimos até a tua presença nesta manhã com corações gratos e espíritos rendidos diante da tua majestade. Reconhecemos que tu és o Senhor de toda a terra, o dono de toda a herança, aquele que distribui bênçãos segundo a tua perfeita vontade. Hoje nos colocamos debaixo da autoridade do Salmo 37, declarando que não nos irritaremos com os malfeitores, nem teremos inveja dos que praticam iniquidade. Escolhemos confiar em ti de todo o nosso coração, sabendo que a prosperidade dos ímpios é passageira como a erva do campo. Senhor, nós nos deleitamos em ti esta manhã. Fazemos de ti a nossa maior alegria, a nossa fonte de satisfação mais profunda. Que os desejos dos nossos corações se alinhem perfeitamente com os teus desejos para as nossas vidas. Entregamos nas tuas mãos cada plano, cada sonho, cada expectativa que carregamos. Confiamos que tu farás surgir a nossa justiça como a luz do amanhecer e o nosso direito como o sol do meio-dia. Que toda acusação falsa contra nós seja desfeita pelo poder da tua verdade. Que toda palavra negativa pronunciada sobre as nossas vidas retorne vazia ao abismo de onde veio. Senhor, nós descansamos em ti nesta manhã. Descansamos não porque somos negligentes, mas porque temos fé absoluta de que tu estás no controle de cada situação que enfrentamos. Onde há pessoas prosperando através de meios desonestos, nós não nos irritamos porque sabemos que a tua justiça prevalecerá. Onde há inimigos maquinando contra nós, não tememos porque tu ris deles, vendo que o dia deles está chegando.
Pai, multiplica a nossa herança de forma sobrenatural neste dia. Que tudo o que foi plantado em lágrimas seja colhido em alegria multiplicada. Que cada semente de fé que lançamos na terra do teu reino produza frutos 100 vezes mais. Destrói toda a inveja que foi lançada contra nós. Que os olhos invejosos que nos observam sejam cegados pela tua glória sobre as nossas vidas. Que toda tentativa de roubar as nossas bênçãos seja frustrada pelo poder do teu anjo protetor. Declara sobre nós a promessa do versículo 22. Somos abençoados por ti e herdaremos a terra que preparaste para nós. Pai, remove de nós toda a ansiedade relacionada com a nossa herança. Muitas vezes nos preocupamos se receberemos o que nos prometeste, se as bênçãos chegarão a tempo, se seremos dignos de recebê-las. Mas hoje declaramos que a nossa herança não depende dos nossos méritos, mas da tua fidelidade inabalável. Tu prometeste que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que a mansidão encha os nossos corações, não a mansidão da fraqueza, mas a mansidão da força controlada pelo Espírito Santo. Senhor, confirma os nossos passos neste dia. Que cada decisão que tomarmos esteja alinhada com a tua vontade perfeita. Que não tropeçamos, porque a tua mão nos sustenta firmemente. Mesmo se cairmos, não ficaremos prostrados, porque tu, Senhor, seguras a nossa mão e nos levantas com poder. Que a nossa boca fale sabedoria e a nossa língua pronuncie justiça. Que a tua lei esteja gravada no nosso coração de tal forma que os nossos passos não vacilem. Senhor, protege-nos dos olhares malignos que nos espreitam. O versículo 32 diz que o ímpio espreita o justo e procura matá-lo. Mas tu não nos deixarás nas suas mãos, nem permitirás que sejamos condenados quando formos julgados. Que toda armadilha preparada contra nós se volte contra quem a preparou. Que toda cova cavada para a nossa queda se torne a prisão dos nossos inimigos. Que toda palavra de maldição pronunciada contra as nossas vidas retorne 7 vezes sobre quem a pronunciou. Pai, multiplica os nossos bens materiais. Onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, traz quitação. Onde há falta, traz provisão sobrenatural. Que as nossas contas bancárias reflitam a tua generosidade. Que os nossos celeiros se encham até transbordar. Que as nossas colheitas sejam tão abundantes que não tenhamos espaço suficiente para armazená-las. Abre as janelas do céu sobre nós e derrama bênçãos sem medida. Senhor, multiplica a nossa herança espiritual. Que o nosso relacionamento contigo se aprofunde a cada dia. Que a nossa intimidade com o Espírito Santo cresça exponencialmente. Que o conhecimento da tua palavra se multiplique na nossa mente e no nosso coração. Que os dons espirituais que depositaste em nós sejam ativados e multiplicados para a edificação do teu corpo. Que a nossa fé, que talvez hoje seja do tamanho de um grão de mostarda, se transforme numa árvore frondosa, onde muitos encontrarão abrigo. Pai, destrói toda inveja que existe no coração daqueles que nos observam. Transforma a inveja em admiração, a admiração em inspiração e a inspiração em imitação das coisas boas que fazes através de nós. Que aqueles que hoje nos invejam, amanhã se tornem nossos parceiros na fé. Que os olhos que hoje nos olham com malícia, amanhã nos vejam como instrumentos da tua graça. Senhor, multiplica a nossa herança familiar, que os nossos filhos sejam abençoados de geração em geração. Que o legado de fé que deixarmos seja multiplicado nos nossos descendentes. Que as bênçãos que recebemos hoje sejam apenas o começo de uma torrente de provisão que fluirá para as próximas gerações. Declara sobre as nossas famílias a promessa do versículo 26.
seremos sempre compassivos e emprestadores, e a nossa descendência será abençoada. Que os nossos filhos não mendiguem pão, mas sejam fontes de provisão para outros. Que os nossos netos conheçam a tua fidelidade através dos testemunhos que compartilharemos. Pai, destrói toda maldição geracional que ainda opera nas nossas linhagens. Que toda obra de feitiçaria lançada contra as nossas famílias seja desfeita pelo sangue de Jesus. Que toda palavra negativa pronunciada sobre os nossos antepassados perca completamente o poder sobre nós e sobre os nossos descendentes. Senhor, multiplica a nossa herança profissional. Que o trabalho das nossas mãos seja abençoado e multiplicado. Que cada projeto que iniciamos prospere além das nossas expectativas. Que cada negócio que empreendemos gere lucros que glorifiquem o teu nome. Que cada emprego que temos se torne uma plataforma para demonstrarmos a tua excelência. Abre portas de oportunidades que nenhum homem pode fechar. Fecha portas de tentação que nenhum homem pode abrir. Que o favor divino nos preceda em cada reunião, em cada negociação, em cada apresentação que fizermos. Que os nossos superiores nos vejam com bons olhos e reconheçam o diferencial que a tua presença traz ao nosso trabalho. Pai, destrói toda inveja no ambiente de trabalho. Que os colegas que hoje conspiram contra nós amanhã se tornem nossos aliados. Que os chefes que hoje nos perseguem reconheçam que Deus está conosco e mudem de atitude. Senhor, multiplica a nossa herança em saúde. Que cada célula do nosso corpo funcione perfeitamente conforme Tu a criaste. Que cada órgão opere em harmonia divina. Que cada sistema do nosso organismo reflita a Tua perfeição. Onde há doença, declara cura. Onde há dor, declara alívio. Onde há enfermidade, declara restauração completa. Que o nosso corpo seja templo do Espírito Santo, forte, saudável e vigoroso. Rejuvenesce a nossa força como a da águia. Que mesmo na velhice ainda daremos frutos, permaneceremos viçosos e verdejantes, conforme promete o versículo 28. Pai, destrói toda enfermidade que os inimigos desejaram sobre nós. Que toda palavra de morte pronunciada contra a nossa saúde seja anulada pelo poder da Tua palavra, que declara vida abundante. Que toda maldição de doenças hereditárias seja quebrada de uma vez por todas. Senhor, multiplica a nossa herança em relacionamentos. Que os nossos casamentos sejam fortalecidos e abençoados. Que o amor entre cônjuges se multiplique a cada dia. Que a compreensão, o respeito e a cumplicidade cresçam exponencialmente. Para os solteiros que buscam um parceiro, multiplica as oportunidades de conhecer pessoas segundo o teu coração. Que as amizades verdadeiras se multipliquem nas nossas vidas. Que sejamos cercados por pessoas que nos edificam, nos desafiam a crescer e nos apoiam nos momentos difíceis. Afasta de nós os relacionamentos tóxicos que drenam a nossa energia e roubam a nossa paz. Pai, destrói toda inveja nos relacionamentos. Que não haja ciúmes doentios nos nossos casamentos. Que não haja competição destrutiva nas nossas amizades. Que não haja comparações prejudiciais nas nossas famílias. Que cada relacionamento seja marcado pela generosidade, pela celebração mútua das vitórias e pelo apoio incondicional nos desafios. Senhor, multiplica a nossa herança em sabedoria. Que a nossa capacidade de tomar decisões sábias se multiplique exponencialmente. Que o discernimento espiritual se aprofunde em nós. Que consigamos distinguir claramente entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Que a Tua palavra habite ricamente em nós, guiando cada escolha que fazemos. Que o conselho do Espírito Santo seja claro aos nossos ouvidos espirituais. Que sonhos e visões nos revelem a Tua vontade quando estivermos em encruzilhadas.
Pai, destrói toda a confusão mental que o inimigo tenta trazer sobre nós. Que os nossos pensamentos sejam claros e organizados. Que a nossa mente seja renovada diariamente pela Tua palavra. Que toda a ansiedade que turva o nosso julgamento seja substituída pela paz que excede todo entendimento. Senhor, multiplica a nossa herança em paz. Que a paz que Tu deste aos Teus discípulos, aquela que o mundo não pode dar nem tirar, encha completamente o nosso coração. Que durmamos em paz e acordemos em paz. Que enfrentemos as tempestades da vida com a paz que vem de saber que Tu estás no controle. Que a ansiedade não encontre morada nos nossos pensamentos. Que o medo não consiga se estabelecer nas nossas emoções. Que a preocupação seja substituída pela confiança inabalável na Tua providência. O versículo 11 promete que os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Que esta paz se multiplique em nós até transbordar para todos ao nosso redor. Pai, destrói toda perturbação que o inimigo tenta trazer. Que os nossos lares sejam oásis de paz em meio ao caos do mundo. Que as nossas mentes sejam fortalezas de tranquilidade em meio às tempestades da vida. Senhor, multiplica a nossa herança em alegria. Que a alegria do Senhor seja a nossa força diária. Que acordemos com cânticos de louvor nos lábios. Que enfrentemos cada desafio com a certeza de que a vitória já está garantida. Que celebremos as pequenas bênçãos enquanto aguardamos as grandes. Que o riso volte a ecoar nos nossos lares. Que a esperança ilumine os nossos dias mais escuros. Que a gratidão encha os nossos corações, mesmo nas circunstâncias difíceis. Pai, destrói toda tristeza que não vem de Ti. Que a depressão seja expulsa pelo poder do Teu Espírito. Que a melancolia seja substituída pela alegria sobrenatural que brota da Tua presença. Que cada lágrima de dor seja transformada em lágrima de alegria. Que o luto seja trocado por festa e as cinzas por uma coroa de beleza. Senhor, multiplica a nossa herança em favor. Que encontremos favor diante de Deus e diante dos homens. Que as portas se abram sobrenaturalmente diante de nós. Que as pessoas nos ajudem sem que precisemos pedir. Que estejamos no lugar certo, na hora certa, encontrando as pessoas certas. Que o Teu favor nos preceda, preparando o caminho antes mesmo de chegarmos. Que o Teu favor nos acompanhe, sustentando-nos em cada passo. Que o Teu favor nos siga, confirmando que Tu estás conosco. Pai, destrói toda a rejeição que marcou o nosso passado. Que as feridas de rejeição sejam curadas pelo bálsamo do Teu amor. Que nunca mais nos sintamos invisíveis ou desvalorizados. Que saibamos profundamente que somos aceitos no amado, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Senhor, multiplica a nossa herança em propósito. Que descubramos claramente para que fomos criados. Que cada dom e talento que depositaste em nós seja ativado para a Tua glória. Que encontremos o nosso lugar no corpo de Cristo e funcionemos plenamente nele. Que o chamado que colocaste sobre as nossas vidas se manifeste com poder. Que não desperdicemos os nossos dias em coisas que não têm valor eterno. Que cada hora seja investida em algo que permanecerá para sempre. Pai, destrói toda confusão sobre a nossa identidade e propósito. Que saibamos exatamente quem somos em Ti. Que não sejamos sacudidos por cada vento de doutrina. Que estejamos firmados na rocha da Tua palavra, inabaláveis em meio às tempestades da vida. Senhor, multiplica a nossa herança em autoridade espiritual. Que compreendamos a autoridade que nos deste em Cristo Jesus. Que usemos essa autoridade para libertar cativos, curar enfermos, expulsar demônios e proclamar o Teu reino. Que a nossa palavra tenha poder, porque está fundamentada na Tua palavra. Que quando declararmos algo em Teu nome, o céu e a terra se movam para cumprir. Que os principados e potestades tremam diante da autoridade que carregamos.
Pai, destrói toda a timidez espiritual que nos impede de exercer a autoridade que nos deste. Que sejamos ousados como leões, mas mansos como pombas. Que confrontemos o mal sem medo, sabendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, multiplica a nossa herança em generosidade. Que sejamos doadores alegres como Tu és. Que as nossas mãos estejam sempre abertas para ajudar os necessitados. Que nunca vejamos alguém em necessidade e fechemos o nosso coração. O versículo 21 diz que o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Que sejamos conhecidos pela nossa generosidade, que abençoemos financeiramente os ministérios que fazem a Tua obra, que apoiemos os missionários que levam o Evangelho aos confins da terra, que alimentemos os famintos, vistamos os nus, visitemos os presos. Pai, destrói toda mesquinharia nos nossos corações, que a avareza não encontre lugar em nós, que lembremos sempre que mais bem-aventurado é dar do que receber, que experimentemos a alegria de ser canais das Tuas bênçãos para outros. Senhor, multiplica a nossa herança em santidade, que o nosso caráter reflita cada vez mais o caráter de Cristo. Que os frutos do Espírito Santo sejam evidentes nas nossas vidas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que afastemos de nós toda a aparência do mal. Que as nossas vidas sejam cartas abertas que apontam para Ti. Que quando as pessoas nos vejam, vejam Jesus. Pai, destrói todo o pecado que ainda nos assedia. Que a tentação perca o seu poder sobre nós. Que desenvolvamos tal intimidade contigo que o pecado se torne cada vez mais repugnante aos nossos olhos. Que andemos em novidade de vida, crucificando diariamente a carne com as suas paixões e concupiscências. Senhor, multiplica a nossa herança em eternidade. Que nunca percamos de vista que esta vida é apenas o vestíbulo da eternidade. Que investimos em tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Que ganhemos almas para o Teu reino. Que cada pessoa que cruzar o nosso caminho seja impactada pelo Evangelho de alguma forma. Que quando chegarmos ao céu, haja multidões nos esperando, porque fomos instrumentos da Tua graça nas vidas delas. O versículo 29 declara que os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Que vivamos com a consciência desta herança eterna. Pai, destrói toda a mentalidade terrena que nos limita. Que pensemos nas coisas do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que a nossa cidadania celestial seja mais real para nós do que a nossa cidadania terrena. Que vivamos como peregrinos e forasteiros neste mundo, ansiando pela pátria celestial que nos aguarda. Pai, neste momento pedimos que protejas as nossas finanças de todo ataque espiritual, que nenhum devorador consiga tocar no fruto do nosso trabalho, que nenhuma despesa inesperada venha roubar a nossa paz, que nenhuma crise econômica nos afete, porque estamos debaixo da Tua cobertura. Declara sobre nós a promessa de que darás ordem às Tuas bênçãos nos nossos celeiros e em tudo o que pusermos as nossas mãos. Que sejamos cabeça e não cauda, que estejamos em cima e não embaixo, que emprestemos a muitas nações e de ninguém tomemos emprestado. Senhor, que a multiplicação financeira que vem de Ti seja tão evidente que até os incrédulos reconheçam que o Deus de Israel está conosco. Que sejamos exemplos vivos de que servir a Deus compensa, de que a integridade é recompensada, de que a fidelidade no dízimo e nas ofertas abre as janelas dos céus. Pai, abençoa os nossos lares com a Tua presença manifesta. Que cada cômodo das nossas casas seja consagrado a Ti. Que a nossa sala seja um lugar de comunhão familiar. Que a nossa cozinha seja um lugar onde preparamos alimento com amor.
Que os nossos quartos sejam santuários de descanso e intimidade contigo. Que nenhum espírito maligno tenha permissão de entrar nas nossas casas. Que anjos acampem ao redor das nossas moradas. Que o sangue de Jesus esteja aplicado nas portas e janelas. Que a paz de Deus reine soberana em cada ambiente. Senhor, destrói toda discórdia familiar. Que as brigas cessem, que as discussões se transformem em diálogos construtivos, que os ressentimentos sejam substituídos pelo perdão, que amemos uns aos outros como tu nos amaste. Pai, multiplica a nossa influência para o bem, que sejamos sal da terra e luz do mundo, que a nossa presença faça diferença em cada ambiente que frequentamos, que as pessoas sejam melhores porque nos conheceram, que deixemos um legado de amor, de fé, de esperança por onde passamos, que o nosso testemunho seja tão poderoso que até os mais céticos questionem a sua descrença. Senhor, usa-nos como instrumentos da tua paz. Onde houver ódio, que levemos amor. Onde houver ofensa, que levemos perdão. Onde houver discórdia, que levemos união. Onde houver dúvida, que levemos fé. Onde houver desespero, que levemos esperança. Onde houver trevas, que levemos luz. Onde houver tristeza, que levemos alegria. Pai, protege as nossas mentes de toda contaminação. Que sejamos cuidadosos com o que permitimos entrar pelos nossos olhos e ouvidos. Que escolhamos consumir conteúdo que edifica, que inspira, que nos aproxima de Ti. Que evitemos tudo o que contamina, que corrompe, que nos afasta da Tua presença. Renova o nosso entendimento diariamente pela Tua palavra. Que pensemos nos Teus pensamentos. Que vejamos as situações pela Tua perspectiva. Que tenhamos a mente de Cristo. Senhor, destrói toda a fortaleza mental que o inimigo construiu. Que toda mentalidade de escassez seja substituída por mentalidade de abundância. Que todo pensamento de derrota seja substituído por pensamento de vitória. Que toda imagem negativa de nós mesmos seja substituída pela imagem que Tu tens de nós. Pai, multiplica a nossa capacidade de perdoar. Que perdoemos como Tu nos perdoaste. Que não guardemos rancor, que não alimentemos mágoas, que não cultivemos ressentimentos. Que compreendamos que o perdão não é um sentimento, mas uma decisão da vontade. Que escolhamos perdoar, mesmo quando a dor ainda está presente. Que liberemos das nossas prisões emocionais todos aqueles que nos feriram. Senhor, ajuda-nos a perdoar não apenas 70 vezes 7, mas infinitamente. Que o perdão se torne um estilo de vida para nós. Pai, destrói toda a amargura que envenenou o nosso coração. Que as raízes de amargura sejam arrancadas completamente. Que sejamos libertos de todo desejo de vingança. Que deixemos a justiça nas Tuas mãos, confiando que Tu farás o que é certo. Pai, multiplica a nossa fé. Que a fé que temos hoje seja multiplicada amanhã. Que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que a nossa confiança em Ti seja inabalável. Que acreditemos nas Tuas promessas, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que andemos por fé e não por vista. Que creiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, que a nossa fé mova montanhas. Que a nossa fé cure enfermos. Que a nossa fé expulse demônios. Que a nossa fé transforme impossíveis em possíveis. Pai, destrói toda incredulidade que limita a Tua ação nas nossas vidas. Que a dúvida não encontre lugar nos nossos corações. Que sejamos como Abraão, que não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé. Pai, multiplica o nosso tempo. Que sejamos sábios administradores das 24 horas que nos dás a cada dia. Que não desperdicemos minutos preciosos em coisas fúteis. Que priorizemos o que realmente importa. Que tenhamos tempo para Ti, para a família, para o trabalho, para o descanso.
que consigamos equilibrar todas as áreas da vida sem negligenciar nenhuma. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Senhor, que o nosso tempo seja produtivo e abençoado. Que realizemos em poucas horas o que outros levam dias para fazer. Que a tua unção de eficiência esteja sobre nós. Pai, destrói toda procrastinação. Que façamos hoje o que precisa ser feito hoje. Que não adiemos decisões importantes. Que sejamos diligentes e não preguiçosos. Pai, multiplica a nossa gratidão. Que sejamos gratos em todas as circunstâncias. Que agradeçamos não apenas pelas bênçãos, mas também pelas provações que nos fazem crescer. Que reconheçamos a tua mão em cada detalhe das nossas vidas. Que tenhamos corações que transbordam de gratidão. Que as nossas primeiras palavras ao acordar sejam de agradecimento. Que as nossas últimas palavras antes de dormir sejam de louvor. Senhor, que a gratidão se torne a nossa linguagem natural. Que em tudo demos graças, porque esta é a tua vontade para nós em Cristo Jesus. Pai, destrói toda reclamação, que não murmuremos como os israelitas no deserto, que não sejamos ingratos diante de tantas bênçãos, que lembremos de onde tu nos tiraste e para onde estás nos levando. Pai, multiplica a nossa paciência, que saibamos esperar no teu tempo que é perfeito. Que não nos apressemos querendo colher antes da estação certa, que confiemos que tu fazes todas as coisas belas no seu tempo, que desenvolvamos a paciência que suporta as provações com alegria, que sejamos longânimos uns com os outros, suportando-nos em amor. Senhor, que a nossa paciência seja ativa, não passiva, que enquanto esperamos, trabalhemos, que enquanto confiamos, nos preparemos. Que enquanto descansamos em Ti, façamos a nossa parte. Pai, destrói toda a ansiedade relacionada com o tempo. Que não nos desesperemos, porque a resposta está demorando. Que saibamos que um dia diante de Ti é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pai, multiplica o nosso amor, que amemos como Tu amas, incondicionalmente, sacrificialmente, eternamente. Que o nosso amor não seja apenas de palavras, mas de ações e verdade. Que amemos não apenas os que nos amam, mas também os nossos inimigos. Que abençoemos os que nos maldizem. Que oremos pelos que nos perseguem. Que façamos bem aos que nos odeiam. Senhor, que o amor seja a nossa marca registrada. Que as pessoas nos reconheçam pelo amor que temos uns pelos outros. Que o mundo saiba que somos teus discípulos por causa do nosso amor. Pai, destrói todo o egoísmo nos nossos corações. Que não busquemos os nossos próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Que consideremos os outros superiores a nós mesmos em humildade. Pai, multiplica a nossa esperança, que tenhamos esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que saibamos que esta leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Que fixemos os olhos não nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Senhor, que a nossa esperança seja como âncora da alma, firme e segura. Que mesmo quando tudo parece perdido, mantenhamos a esperança, porque Tu és o Deus do impossível. Pai, destrói todo desânimo. Que não desfalecemos em fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desistirmos. Que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Pai, multiplica a nossa humildade. Que sejamos humildes de coração como Jesus foi. Que não nos exaltemos, sabendo que Tu resistes aos soberbos, mas dás graça aos humildes. Que reconheçamos que tudo o que temos e somos vem de Ti. Que não nos gloriemos em nós mesmos, mas em Ti. Que saibamos que sem Ti nada podemos fazer. Senhor,
Que a humildade nos torne grandes no teu reino, que aprendamos que quem quiser ser o primeiro deve ser servo de todos. Que lavemos os pés uns dos outros em amor. Pai, destrói todo orgulho, que a soberba não encontre lugar nos nossos corações, que não sejamos altivos de espírito, que lembremos que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Pai, multiplica a nossa obediência, que sejamos prontos para obedecer à tua voz, que não apenas ouçamos a tua palavra, mas a pratiquemos. Que sejamos como a casa construída sobre a rocha que resistiu às tempestades, que a obediência seja a nossa resposta natural aos teus mandamentos. Senhor, que compreendamos que obedecer é melhor do que sacrificar. Que saibamos que quem te ama guarda os teus mandamentos, que a obediência nos traga bênçãos incalculáveis. Pai, destrói toda a rebeldia. Que não sejamos teimosos como os israelitas, que endurece Ram, o coração. Que tenhamos ouvidos atentos e corações dispostos a fazer a tua vontade. Que a obediência parcial ou tardia seja transformada em obediência completa e imediata. Pai, multiplica a nossa perseverança, que não desistamos nos momentos difíceis, que continuemos firmes mesmo quando tudo conspira contra nós. Que tenhamos a resistência dos maratonistas que não desistem até cruzar a linha de chegada, que lembremos que o que importa não é como começamos, mas como terminamos. Senhor, dá-nos forças para continuar quando estivermos cansados. Renova as nossas energias quando estivermos exaustos. Sustenta-nos quando estivermos prestes a cair. Que sejamos fiéis até a morte para recebermos a coroa da vida. Pai, destrói toda a tentação de desistir. Que nos lembremos de tudo o que já enfrentamos e vencemos, que o testemunho das vitórias passadas nos encoraje nas batalhas presentes. Pai, multiplica a nossa compaixão, que tenhamos o coração quebrantado pelas coisas que quebrantam o teu coração. Que choremos com os que choram e nos alegremos com os que se alegram. Que sejamos sensíveis às necessidades das pessoas ao nosso redor. Que não passemos indiferentes diante do sofrimento alheio. Senhor, que sejamos como o bom samaritano que parou para ajudar. Que tenhamos misericórdia dos necessitados. Que estendamos as mãos aos pobres. Que visitemos os doentes, que consolemos os enlutados. Pai, destrói toda indiferença. Que o nosso coração não se endureça diante da dor alheia. Que sejamos misericordiosos como tu és misericordioso. Que lembremos que o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Pai, multiplica a nossa integridade. Que sejamos os mesmos em público e em privado. Que as nossas palavras correspondam às nossas ações. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra. Que quando dissermos sim, seja sim, e quando dissermos não, seja não. Senhor, que a nossa reputação seja irrepreensível. Que ninguém possa nos acusar justamente de desonestidade. Que sejamos exemplos de retidão num mundo corrompido. Que brilhemos como astros no universo. Pai, destrói toda a duplicidade, que não tenhamos duas caras, que não sejamos uma coisa na igreja e outra na rua. Que a nossa vida seja transparente como cristal, que não tenhamos nada a esconder porque vivemos na luz. Pai, multiplica a nossa coragem. Que sejamos corajosos para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. Que não temamos o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Que saibamos que se tu és por nós, quem será contra nós? Que tenhamos a coragem de Davi diante de Golias. Senhor, que não sejamos covardes diante das ameaças do inimigo. Que enfrentemos os leões e os ursos que tentam roubar as nossas bênçãos. Que sejamos ousados para proclamar o Evangelho. Que não nos envergonhemos do testemunho de Cristo. Pai, destrói todo medo paralisante.
Que o espírito de temor seja substituído pelo espírito de poder, amor e moderação. Que lembremos que Tu não nos deste espírito de covardia. Pai, multiplica a nossa dependência de Ti. Que reconheçamos a cada momento que sem Ti nada podemos fazer. Que busquemos a Tua face continuamente. Que a nossa primeira reação em qualquer situação seja clamar a Ti. Que vivamos em constante comunhão contigo. Senhor, que sejamos como o ramo ligado à videira, recebendo constantemente a seiva que produz frutos. Que não tentemos fazer nada na nossa própria força. Que saibamos que a nossa suficiência vem de Ti. Pai, destrói toda a autossuficiência. Que não confiemos em nós mesmos. Que não nos apoiemos no nosso próprio entendimento. Que em todos os nossos caminhos Te reconheçamos para que Tu endireites as nossas veredas, que a nossa fraqueza seja oportunidade para a Tua força se manifestar. Pai, neste momento pedimos proteção especial sobre os nossos filhos, que anjos acampem ao redor deles, que nenhum mal os toque, que estejam protegidos de acidentes, de doenças, de pessoas mal intencionadas. Que cresçam em estatura e em sabedoria diante de Deus e dos homens. Senhor, que os nossos filhos conheçam a Ti desde cedo, que desenvolvam um relacionamento pessoal contigo, que sejam usados poderosamente no Teu reino, que a sua geração seja marcada por um mover poderoso do Espírito Santo. Pai, destrói toda influência maligna sobre os nossos filhos, que sejam libertos de toda amizade prejudicial. Que se afastem de drogas, de vícios, de tudo que destrói. Que escolham o caminho estreito que leva à vida. Pai, abençoa os nossos pais com saúde e longevidade. Que vivam muitos anos vendo a prosperidade dos seus filhos. Que os seus últimos dias sejam os melhores dias. Que experimentem o cumprimento de todas as promessas que Tu lhes fizeste. Senhor, dá-nos sabedoria para honrá-los conforme o Teu mandamento. Que cuidemos deles na velhice, como eles cuidaram de nós na infância. Que sejamos pacientes com as suas limitações. Que os tratemos com dignidade e respeito. Pai, destrói toda a mágoa entre pais e filhos. Que haja reconciliação onde há distanciamento. Que o amor seja restaurado onde foi ferido. Que as famílias sejam curadas e fortalecidas. Pai, multiplica as nossas oportunidades de servir, que encontremos maneiras de fazer diferença no mundo, que usemos os nossos dons e talentos para abençoar outros, que sejamos servos fiéis e prudentes, que quando Tu voltares nos encontres fazendo a Tua obra. Senhor, que sirvamos não para sermos vistos, mas porque Te amamos. Que façamos tudo como para Ti e não para os homens. Que o nosso serviço seja excelente, porque representamos um Deus excelente. Pai, destrói toda preguiça espiritual. Que não sejamos negligentes nas coisas do Teu reino. Que sejamos fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Que aproveitemos as oportunidades que nos dás. Pai, multiplica a nossa capacidade de discernir os tempos. Que saibamos em que época estamos vivendo. Que reconheçamos os sinais da Tua vinda, que estejamos preparados como as virgens prudentes, que tenhamos azeite suficiente nas nossas lâmpadas. Senhor, que vivamos com urgência espiritual, sabendo que o tempo é curto, que aproveitemos cada oportunidade de falar de Ti, que ganhemos almas enquanto é dia, pois vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Pai, destrói toda complacência espiritual, que não sejamos mornos como a igreja de Laodiceia, que sejamos fervorosos e zelosos, que nos arrependamos de toda tibieza. Pai, multiplica a nossa sensibilidade ao Espírito Santo, que ouçamos claramente a sua voz, que obedeçamos prontamente às suas direções, que sejamos guiados pelo Espírito em todas as coisas. Que não apaguemos o Espírito, nem desprezemos as profecias.
Senhor, que sejamos cheios do Espírito Santo continuamente, que Ele nos capacite com poder do alto, que os dons espirituais operem livremente através de nós, que sejamos vasos úteis nas Tuas mãos. Pai, destrói toda resistência ao Espírito Santo, que não entristeçamos o Espírito com os nossos pecados, que sejamos sensíveis aos Seus toques, que respondamos rapidamente às Suas convicções. Pai, multiplica a nossa compreensão da Tua palavra, que as Escrituras se tornem vivas para nós, que cada vez que lermos encontremos algo novo, que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que a meditemos de dia e de noite, Senhor, que a Tua palavra habite ricamente em nós. Que seja escondida no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Que seja o nosso alimento diário mais importante do que o pão físico. Que vivamos de toda palavra que procede da Tua boca. Pai, destrói toda a ignorância espiritual. Que não sejamos destruídos por falta de conhecimento. Que estudemos para nos apresentarmos aprovados, obreiros que não têm de que se envergonhar, que manejam bem a palavra da verdade. Pai, multiplica a nossa adoração, que Te adoremos em espírito e em verdade, que a nossa vida inteira seja um ato de adoração, que tudo o que fazemos seja para a Tua glória, que acordemos adorando e durmamos adorando. Senhor, que a adoração não seja apenas música, mas um estilo de vida, que Te adoremos nas alegrias e nas tristezas, que Te adoremos nas vitórias e nas derrotas, que Te adoremos porque Tu és digno, independentemente das circunstâncias. Pai, destrói toda adoração superficial, que não sejamos adoradores de lábios quando o coração está longe, que a nossa adoração seja profunda, sincera, quebrantada, que venhamos à Tua presença com reverência e temor. Pai, multiplica os nossos testemunhos de vitória, que tenhamos tantas histórias de milagres para contar que as pessoas se maravilhem, que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder, que quando contarmos o que fizeste por nós, outros sejam encorajados a crer. Senhor, que vençamos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho, que compartilhemos ousadamente o que Tu fizeste, que não escondamos as Tuas maravilhas, que proclamemos a Tua bondade de geração em geração. Pai, destrói toda vergonha de testemunhar, que não nos calemos diante das oportunidades, que sejamos testemunhas fiéis em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Pai, multiplica a nossa resistência espiritual, que quando o inimigo vier como uma inundação, o Espírito do Senhor levante uma bandeira contra ele. Que resistamos firmes na fé, que usemos toda a armadura de Deus para nos mantermos firmes no dia mau, que após termos vencido tudo, permaneçamos inabaláveis. Senhor, que sejamos guerreiros espirituais treinados, que saibamos usar as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus. Que derrubemos fortalezas, argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai, destrói toda fraqueza espiritual. Que sejamos fortes no Senhor e na força do seu poder. Que não desistamos na batalha, que lutemos o bom combate até o fim. Pai, multiplica a nossa influência nas redes sociais e meios digitais. Que usemos a tecnologia para espalhar o Evangelho. Que cada postagem aponte para Ti, que cada comentário reflita o Teu amor, que cada compartilhamento seja uma semente do reino. Senhor, que sejamos luz digital num mundo de trevas virtuais, que levemos esperança onde há desespero online, que consolemos através de mensagens, que oremos por pessoas através da internet. Pai, destrói todo uso prejudicial da tecnologia. Que não sejamos escravos das redes sociais, que não desperdicemos horas preciosas em coisas fúteis, que usemos sabiamente as ferramentas que esta geração nos deu. Pai,
multiplica a nossa alegria no Senhor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força diária. Que tenhamos alegria indescritível e cheia de glória. Que as pessoas vejam a nossa alegria e desejem conhecer a fonte dela. Que mesmo nas tribulações, transbordemos de alegria. Senhor, que a nossa alegria seja contagiante. Que onde chegamos, levemos alegria. Que o ambiente mude quando entramos, porque carregamos a alegria do Espírito Santo. Que sejamos conhecidos como pessoas alegres. Pai, destrói toda a tristeza que vem do inimigo. Que a depressão seja expulsa pela alegria do Senhor. Que o desânimo seja substituído por entusiasmo. Que celebremos a vida que Tu nos deste. Pai, multiplica a nossa capacidade de sonhar. Que sonhemos sonhos grandes que glorifiquem o Teu nome. Que não limitemos o que Tu podes fazer. Que peçamos grandes coisas e esperemos grandes coisas. Que tenhamos visões do que Tu queres fazer através de nós. Senhor, que sejamos como José, que sonhou e viu o sonho se cumprir. Que não desistamos dos sonhos que colocaste no nosso coração. Que trabalhemos para transformar sonhos em realidade. Que cada sonho realizado aponte para Ti. Pai, destrói toda desesperança. Que acreditemos que ainda há futuro. Que saibamos que os Teus planos para nós são de paz e não de mal, para nos dar esperança e futuro. Que os sonhos que morreram ressuscitem. Pai, multiplica a nossa capacidade de restaurar. Que sejamos instrumentos de restauração na vida de pessoas quebradas. Que levantemos os caídos, que curemos os feridos, que consolemos os aflitos, que restauremos os desviados. Senhor, que tenhamos o ministério da reconciliação. Que ajudemos a restaurar casamentos destruídos. Que auxiliemos na restauração de famílias divididas. Que participemos da restauração de vidas arruinadas pelo pecado. Pai, destrói todo espírito de julgamento. Que não condenemos os que caíram, mas os ajudemos a levantar. Que lembremos que também somos sujeitos a cair. Que tratemos os outros com a misericórdia que gostaríamos de receber. Pai, multiplica a nossa capacidade de celebrar as vitórias alheias. Que não tenhamos inveja quando outros são abençoados. Que nos alegremos sinceramente com o sucesso dos irmãos. Que celebremos as conquistas alheias como se fossem nossas. Que saibamos que quando um membro é honrado, todos se regozijam com ele. Senhor, que sejamos generosos com os elogios. Que reconheçamos o mérito dos outros. Que encorajemos os que estão lutando. Que sejamos como Barnabé, filho da consolação, que sempre via o melhor nas pessoas. Pai, destrói toda competitividade no corpo de Cristo. Que não vejamos os irmãos como concorrentes, mas como parceiros. Que trabalhemos juntos para o avanço do reino. Que haja unidade onde há divisão. Pai, multiplica a nossa memória das Tuas bondades. Que não esqueçamos nenhum dos Teus benefícios. Que recordemos os milagres que fizeste. Que contemos às próximas gerações as maravilhas que operaste. Que construamos altares de memória. Senhor, que quando vier a provação, lembremos das vitórias passadas. Que quando vier a dúvida, recordemos das respostas anteriores. Que quando vier o medo, nos lembremos de como Tu nos livraste antes. Pai, destrói toda a amnésia espiritual. Que não sejamos como Israel, que esqueceu rapidamente as obras de Deus. Que guardemos no coração cada testemunho. Que façamos memória contínua da Tua fidelidade. Pai, multiplica a nossa sabedoria financeira. Que sejamos bons mordomos do que nos confias. Que poupemos com sabedoria. Que investamos com prudência. Que gastemos com equilíbrio. Que demos com generosidade. Senhor, ensina-nos a diferença entre necessidade e desejo. Que não nos endividemos desnecessariamente. Que vivamos dentro das nossas possibilidades. Que confiemos em Ti para a provisão e não nos cartões de crédito. Pai,
destrói toda mentalidade de dívida, que sejamos livres financeiramente, que não devamos a ninguém coisa alguma, exceto o amor. Que experimentemos a liberdade de não ter dívidas. Pai, multiplica a nossa capacidade de amar os não amáveis, que amemos como tu amas, sem condições, sem limites, sem reservas, que vejamos as pessoas através dos teus olhos, que enxerguemos o potencial onde outros veem apenas problemas, que acreditemos na transformação que o teu amor pode operar. Senhor, que sejamos conhecidos pelo amor que temos. Que o nosso amor seja prático, não apenas teórico, que ajudemos concretamente os necessitados. Que façamos diferença na vida das pessoas. Pai, destrói todo o preconceito. Que não façamos acepção de pessoas. Que tratemos todos com igual dignidade. Que vejamos cada pessoa como alguém por quem Cristo morreu. Pai, multiplica a nossa expectativa pela tua volta. Que vivamos como se Jesus voltasse hoje. Que estejamos prontos a qualquer momento. Que não sejamos pegos de surpresa. Que sejamos achados fazendo a tua vontade quando voltares. Senhor, que ansiemos pelo dia em que te veremos face a face. Que desejemos o dia em que não haverá mais dor, nem choro, nem morte. Que aguardemos o momento em que toda lágrima será enxugada. Que esperemos pela cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Pai, destrói todo apego excessivo a este mundo. Que lembremos que aqui não temos morada permanente, que busquemos a cidade que há de vir, que nossa cidadania esteja nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que vivamos como peregrinos, ansiando pela pátria celestial. Amém. Pai amado, agradecemos por este momento precioso de oração baseada no Salmo 37. Obrigado por sempre nos escutar, por tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Somos gratos pela possibilidade de viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de alento nesta manhã. Escreva Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé e fortalecerão seu espírito. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Que este dia seja marcado pela multiplicação da sua herança e pela destruição de toda a inveja dos seus inimigos. Vá em paz, filho amado, filha amada, sabendo que o Senhor peleja por você. Amém e amém.